El Huscarán, o pico mais alto dos Andes peruanos. Montes nevados que são a morada dos espíritos na Terra. Há 4.000 anos, aqui se inicia o chamado período formativo. São construídos grandes centros cerimoniais procurados por aqueles que buscam novos conhecimentos. O mais importante foi o de Chavin de Huántar, edificado nesta terra sagrada, aproximadamente na época em que o faraó Ramsés II governava o Egito e no México florescia a cultura olmeca. Graças a uma complicada liturgia, uma encenação impactante e a utilização de substâncias alucinógenas, os sacerdotes fizeram o povo acreditar que eram seres superiores. Eles se proclamaram embaixadores dos deuses e ostentaram o poder durante 800 anos, sem necessidade de exércitos. Chavin de Huántar se encontra no sopé da Cordilheira Branca dos Andes peruanos, entre os rios Mosna e Uacexa. A cultura dos Andes. As edificações abrigam misteriosas galerias subterrâneas. Na escuridão destes corredores de pedra, os sacerdotes desenvolviam grande parte do drama litúrgico. Eles submetiam os peregrinos a arrepiantes provas iniciáticas. Faziam experiências com a transcendência de suas almas e reafirmavam seu poder perante eles. Mas quem e como eram os sacerdotes que oficiavam os cultos deste centro cerimonial? Nas estelas de pedra encontradas em Chavin, eles são representados como seres humanos transformados, com grandes caninos, serpentes na cabeça e garras nos dedos das mãos e dos pés. Seu aspecto ritual era imponente. Em algumas lápides, eles estão sustentando um cacto de São Pedro, uma planta sobre a qual girava grande parte do culto. No sítio arqueológico atual, os cactos dos deuses ainda crescem vigorosos. O cacto de São Pedro tinha um caráter sagrado. Era uma planta criada pelos deuses. Os homens que ingeriam seu sumo encontravam o caminho cósmico que vinha até eles. Os sacerdotes realizavam um ritual da preparação de São Pedro. Eram considerados como seres superiores porque transcendiam ao outro mundo e traziam notícias dos deuses. Depois de cortar o cacto, eles o coziam durante 6 ou 7 horas. Ao filtrar o líquido resultante, obtinham a mescalina, o alcaloide visionário que ingeriam no culto religioso. De início, a mescalina provoca sonolência. Depois, uma grande visão, um esclarecimento de todas as faculdades. Então, sobrevém a separação, a sensação de se projetar através do tempo e da matéria. Periodicamente, alguns grupos selvagens do Amazonas chegavam ao templo, guiados por membros do culto. Traziam peles, plumas, animais exóticos e, o mais importante, favas de angico e cascas de vírula, com as quais preparavam pós alucinógenos. Desde que os peregrinos chegavam ao templo, os acólicos e ajudantes os guiavam o tempo todo. Algumas galerias têm níveis diferentes. Outras são estreitas e macabras. O silêncio é absoluto. As enormes paredes de pedra as isolam do exterior. Um corredor estreito conduz à mais importante de todas, a Câmara do Lanzon. Um monólito de granito branco de 4 metros de altura que representa um ser extraordinário. Muitos creem que o Lanzon representa um deus antropomorfizado, mas eu acho que também é provável, ou talvez mais provável, que de fato ele represente uma pessoa que foi transformada pela incorporação dos elementos de animais ferozes.
Isto se encaixaria à ideia do Chavin que há certos humanos que têm acesso direto ao poder e aos deuses. O naturalista italiano Antonio Raimondi foi o primeiro cientista europeu que explorou os restos arqueológicos de Chavin de Huántar. Ele chegou em 1860 e ficou fascinado. O monumento estava semi-enterrado e em péssimas condições, mas ele pôde penetrar em alguns corredores subterrâneos. Quando a tênue luz de sua tocha iluminou os traços felinos do insólito Lanzon, ele viu o quão importante deve ter sido o recinto no passado. A construção dos edifícios supunha a intervenção de um grande número de pessoas que transportaram e talharam suas enormes pedras de até 10 toneladas, de granito branco, quartzito e calcário. Um trabalho titânico que se prolongaria no tempo. A construção foi feita por sucessivas ampliações. São estruturas piramidais inacabadas em forma de U e praças rebaixadas retangulares e circulares. Construíam a partir de um recheio sólido composto de argila e pedregulhos, onde encostavam as paredes de pedra talhada. Levantavam as paredes com grandes pedras rodeadas de outras muito menores e chatas para dar estabilidade. Eram unidas com uma argamassa de argila e cascalhos chatos e pontiagudos que não reduzia quando secava. Existem janelas pequenas que comunicam as galerias entre si, opostas a dutos de ventilação que chegam ao exterior. A galeria mais larga é a chamada de dupla estante. Graças à sustentação do teto sobre duas grandes pedras, o corredor pôde ser mais amplo. O governo teocrático de Chavin competia com outros centros cerimoniais do formativo. Membros do culto eram enviados para explorar em todas as direções, para a costa, a serra e a selva. Difundiam o conhecimento tecnológico de Chavin, compilavam dados geográficos das regiões que atravessavam e informações de seus habitantes, costumes, riquezas e formas de subsistência. Possivelmente, os membros do culto encarregados de difundir a mensagem e a fama da alta hierarquia de Chavin e convencer as pessoas para que fossem ao centro cerimonial, teriam um grande período de aprendizagem antes de converter-se em exploradores. Os sacerdotes se apresentavam periodicamente aos peregrinos que haviam chegado à Praça Maior do Templo. E iam vestidos com os ornamentos que os distinguiam como seres extraordinários. Era uma encenação estudada para causar o maior impacto possível. Mais tarde, sob os efeitos das substâncias visionárias que ingeriam, os peregrinos se submetiam ao controle dos membros do culto, que em todo momento conduziam e induziam suas visões. Cada galeria tem um desenho próprio. Provavelmente em cada uma se efetuava um nível diferente de iniciação. A última etapa seria a chegada à cripta do Lanzon. Sob os efeitos dos coquetéis alucinógenos que haviam ingerido, os peregrinos experimentavam suas primeiras viagens psicodélicas induzidas por efeitos sonoros, olfativos e luminosos, a que eram submetidos para estimular suas visões. Os sacerdotes os vigiavam constantemente e manipulavam seus estados de consciência alterada. O que viram aqui é uma reconstituição de algo que acreditamos ter ocorrido de verdade. A iniciação, ou as primeiras etapas da iniciação,
dos novos membros do culto de Chavin. Não podemos ter certeza dos detalhes, porque as provas arqueológicas não permitem. Mas do que temos certeza é que esses espaços, essas galerias em Chavin, foram o lugar onde essas transições ocorreram, onde as pessoas alheias ao culto foram integradas nas crenças e nos privilégios do culto e se converteram em membros e, com o tempo, sacerdotes de um poder considerável baseado no culto. O obelisco Telo é uma das peças mais importantes achadas em Chavin. Foi encontrado pelo agricultor Trinidad Faro em 1907 e batizado em honra a Júlio César Telo por ser o primeiro arqueólogo que o estudou. Ele tem 2,5 metros de altura por 32 centímetros de largura. Esculpido dos 4 lados, representa 2 dragões, um macho e uma fêmea. Eles têm cabeça de crocodilo. O obelisco também traz imagens de homens, animais terrestres e marinhos, aves e plantas. Minha hipótese é que o obelisco Telo está representando um personagem Leviac, ou seja, a divindade Leviac, que é a que gera o trovão, a que gera grandes tempestades, que baixa das alturas e é temida e é temível, que está associada ao mar, associada às plantas, associada aos animais, e o obelisco inteiro faz isso, representa tudo isso. Em 1919, Júlio César Telo, médico e antropólogo peruano, realizou as primeiras escavações científicas no sítio de Chavin. Desenterrou grande parte do monumento e recuperou 42 cabeças espigadas. Apenas 3 delas permaneciam encaixadas nas paredes. Atualmente, resta só uma no lugar de origem. São chamadas cabeças espigadas por terem uma espiga na parte superior que servia para fixá-las no lugar à maneira de cravos. São zoomorfas, seres humanos transformados. Reforçavam a majestosa arquitetura que os sacerdotes queriam que o centro cerimonial ostentasse. Estavam colocadas em fila horizontal na parte superior dos edifícios. Chegamos a um ponto em que sabemos que Chavin não se expandiu como Estado, que é o que se supunha antes, que havia uma expansão de Chavin, a conquista dos povos que viviam nas vizinhanças. Inclusive, o próprio Telo lançou a hipótese de que podiam ter ido a territórios muitíssimo maiores. Agora sabemos que não foi assim. Contudo, a hipótese de que era o ponto de partida civilizatório faz sentido. Um dos argumentos, justamente, é ter definido claramente que a Chavin, como ocorria com Roma, ou como ocorria com Jerusalém, convergiam pessoas de todos os países, de todas as nações que existiam nessa época no mundo civilizado andino. Eles iam atrás de previsões e, portanto, ao voltar de lá, levavam aos seus povoados as notícias dos deuses, levavam as notícias dos costumes desse lugar sagrado que tinham ido visitar. É possível que houvesse especialistas dedicados à previsão baseados no movimento dos astros. Aqui, na época seca, a mais de 3.000 metros de altitude, a atmosfera é muito nítida. A visão da abóboda celeste do hemisfério sul é impressionante. O oráculo era de grande importância no culto de Chavin. Os líderes de outros povoados e as pessoas privilegiadas auxiliavam ao centro cerimonial para fazer suas consultas. Esta reconstituição nos mostra como devem ter sido as cerimônias de adivinhação. Após a ingestão do cacto dos deuses, a médium entrava em contato com o mundo do ultrassensível, onde os sentidos se aguçavam e emergia a clarividência e a intuição. Para estas sociedades antigas, a dimensão sobrenatural e a mortal estavam intimamente ligadas. Igual como no mundo dos vivos e dos mortos.
A pitonisa submetia a liturgia específica do ritual aos que solicitavam suas predições. Possivelmente, nas cerimônias do oráculo em Chavin, eram utilizados alguns dos animais totêmicos, como as serpentes. O caráter sagrado das serpentes é patente em toda a iconografia de Chavin. A intervenção de animais é muito habitual nestes tipos de rituais em todo o mundo. Seus movimentos e gestos são interpretados. São sinais da linguagem do além que os adivinhos sabem traduzir. Todos acompanhavam os gestos da pitonisa. Sua linguagem manual de símbolos decifrava o que os espíritos queriam comunicar através dos movimentos feitos pelos répteis. Os peregrinos permaneciam imóveis enquanto os ofídeos percorriam seu corpo. Os deuses estavam se manifestando. Outro dos monólitos importantes de Chavin é a Stella Raimondi, batizada com o nome do naturalista italiano por ser quem a encontrou e promoveu seu translado a Lima. Ela representa um ser zoomorfo com olhos arregalados por causa do transe psicodélico. Na boca tem 4 dentes felinos. Segura 2 cajados que terminam em serpentes. Suas extremidades terminam em garras de onça. Dizem que Antônio Raimondi a encontrou na casa do camponês Timóteo Espinosa no dia em que o convidaram para jantar. Aparentemente, era usada de mesa. O naturalista de cara se deu conta de que aquela laje não era natural. Eles a viraram e, de fato, era uma joia da cultura Chavin. 13 anos após o seu descobrimento, a Stella Raimondi chega a Lima. Na capital, esta peça é incorporada ao Museu Nacional. E a partir dela, os peruanos, pela primeira vez, se ligam ao seu passado pré-hispânico, fazendo desta peça a pedra fundamental da República. Com a aparição de centros cerimoniais do período formativo, as sociedades até então igualitárias do arcaico, em que havia uma escassa divisão social, criam uma hierarquia de forma mais pronunciada. Surge uma classe dominante de sacerdotes e especialistas e começa a desigualdade. A iconografia Chavin expressa personagens e ideias que solicitavam uma explicação para poder entender a complexidade que representavam. Eram imagens em código que pediam a intervenção de um membro do culto para que o neófito entendesse. Era uma linguagem ritual que separava os que conheciam os segredos dos deuses e os que não conheciam. Existem elementos que sempre estão presentes, como os olhos arregalados, que aludem aos transes, os dentes felinos, as serpentes e as garras. Atraídos pela propaganda dos emissários de Chavin, as pessoas iniciavam um longo périplo até o centro cerimonial. Da costa desértica ao oeste da Cordilheira dos Andes, alguns líderes de pequenas comunidades iniciavam a peregrinação para consultar o grande oráculo das montanhas sagradas. Atravessar a Cordilheira Branca, apesar de guiados por membros do culto de Chavin, constituía uma verdadeira aventura. A viagem tinha um sentido de iniciação. Era um preâmbulo que os preparava para as experiências psíquicas que teriam lugar em Chavin de Huántar. Em lugares determinados, como ao pé dos picos nevados, realizavam oferendas à terra. Os chavinos os ensinavam a ofertar aos poderosos Apus das Neves para obter sua proteção.
Às vezes tinham que atravessar territórios habitados por grupos hostis. A rapidez e a agilidade para passar sem serem vistos eram o melhor recurso que tinham para evitar perigosos encontros. A chegada ao templo após as dificuldades da viagem era como chegar a um oásis. Os altos hierarcas, os membros do templo e o culto de Chavin se alimentavam das oferendas trazidas pelos peregrinos. Os sacerdotes tinham elaborado uma estratégia de convencimento para reafirmar seu poder. Um poder sustentado por um único dogma. Eles eram os embaixadores dos deuses, os únicos que tinham comunicação com o além. Os líderes dos diferentes grupos que chegavam ao templo se submetiam a rituais iniciáticos mais complexos que as pessoas de posição menor. A iniciação começava com a ingestão do São Pedro. É provável que o bebesse em conchas de espôndilos que vinham do sul do Equador e eram consideradas sagradas. Após a ingestão da mescalina, eles inalavam o pó obtido pela trituração das favas de angico ou da resina de vírula. A queimação provocada pela farinha alucinógena no interior da mucosa nasal era terrível. Consumida a primeira dose, o noviço descia até as câmaras secretas das galerias subterrâneas. Era como descer ao inferno. A praça circular era um lugar muito reservado e de acesso restrito. Nela se reuniam os sumos sacerdotes para se comunicar com os deuses. Os canais de água constituem uma colossal obra de engenharia hidráulica. Havia os de drenagem e outros de uso religioso. Foram escavados uns 6 quilômetros, o que representa 10% do total de condutores que podem existir. É impressionante. Impressionante. Uau! É um ambiente interessante, não? Mas estas lousas são enormes, não? Sim. Sim. E como tem uns 7 metros de edifício acima de nós... Temos mesmo. Há uma sobrecarga muito forte. Ou seja, isso foi construído antes do Sim. próprio centro cerimonial. Sim, uma das coisas mais importantes é que não tem um modo de instalar um canal depois de construir os prédios altos. Na verdade, tinha que estar aqui antes desta construção. E se estava antes, e como está, o padrão dos canais corresponde à última fase de construção, ou seja, está acomodando a posição dos prédios, os últimos prédios da época Chavin. Quer dizer que isto foi construído com conhecimento de onde iam construir. Do que iam construir depois. Sim, exatamente. Certamente também seriam parte da iniciação, não? Pode chegar até aqui. Sim, eu imagino que talvez o que faziam era deixar a pessoa na escuridão e dizer que tinha de continuar até sair do espaço. Então posso imaginar ela sentindo na escuridão a maneira de seguir, sem saber se há buracos fundos. Impressionante. Sim. O teatro do além. Sim, e se isso não for, o que é? Como parte da iniciação,
Alguns dos peregrinos percorriam os canais subterrâneos de água. Era mais uma prova que tinham de suportar, envoltos em um profundo êxtase mental e sem ter referências claras de espaço ou tempo. Os primeiros efeitos dos fármacos visionários são desagradáveis. Convulsões gástricas, enjoos e vômitos. Após isso, a perda do equilíbrio, enquanto os outros sentidos se aguçam. Depois começam as visões, os saltos de um mundo real a uma dimensão desconhecida e a volta à realidade, até que em um desses saltos não se volta mais. Nós continuamos pelo canal de rochas e chegamos a esta espécie de nós, onde observamos um verdadeiro labirinto de condutores, canais, desníveis, quebradas, zonas onde possivelmente pode haver eclusas ou alçapões. A verdade é que é uma obra hidráulica comovente e que utilizavam para manipular a água, para criar efeitos sonoros, inclusive estrondos, que podiam subir por esses sifões até a superfície e, sem dúvida, quebravam o ânimo dos peregrinos neófitos que estavam ali na zona sacra. Perto do pórtico de Las Falcônidas, pode-se observar os respiradouros dos profundos sifões, uma espécie de alto-falante por onde saíam o bramido estridente da água. Com as faculdades sensoriais profundamente afetadas, o som amplificava até ficar insuportável. Os sacerdotes que induziam e conduziam as iniciações sempre estavam vigilantes. O culto à água é patente em Chavin. Regularmente eram feitos sacrifícios de cerâmica nos canais internos do templo. A cerâmica ritual Chavin foi extraordinária por seu refinamento e sutileza. Os recipientes eram de forma globular e com as asas de desenhos variados, como as de estribo terminado em bico. As decorações nas cerâmicas eram abstratas. Serpentes, dentes de felinos, aves, batráquios e plantas expressavam um conceito e um cenário que só os iniciados do templo conheciam. A maioria dessas peças, totalmente fragmentadas, foi achada na galeria das oferendas pelo Dr. Lumbreiras. Os caracóis de estrombos eram muito importantes. Uma vez tratados, se transformavam em pututos, um dos principais instrumentos do culto religioso. Os pututos estavam intimamente ligados ao desenho das galerias, que junto com os dutos de ventilação, atuam como uma caixa de ressonância que completa um instrumento. Ou seja, o próprio templo se convertia em uma espécie de pavilhão sonoro. Os músicos pututeiros eram homens importantes, parecidos com as aves, a natureza e os céus. O som que seus caracóis produziam era a voz dos deuses. O templo se tornava uma caixa de ressonância. Situados de forma estratégica, dutos especialmente projetados transmitiam o som ao exterior. Os estudos acústicos realizados no interior das galerias demonstraram que as diversas formas que transmitem o som não são casuais. Elas atendem a um estudado desenho arquitetônico que altera a difusão do som, a ressonância e o nível acústico. Este duto dá exatamente ou dava à luz e incidia diretamente no Lanzon. Sim, está claro que este duto tem múltiplas funções. Então, uma luz refletia de fora, Sim. Tal como podemos fazer com esta lanterna. Realmente dá diretamente na boca do Lanzon. Exatamente, cobre do queixo até a testa.
Além do mais, o som também saía por aqui, não é? Sim, esta é outra possibilidade, porque os estudos de arco acústico indicaram que este duto é um filtro. Ele elimina todas as frequências que não estejam perto da frequência nativa do pututo. E a frequência nativa do pututo é amplificada por isto. Ou seja, quer dizer que somente o som, a nota que o pututo emite, é a que é transmitida para fora. Sim. E fora, neste caso, é a praça circular. Então, um pututo tocado na galeria do Lanzon pode ser escutado na praça circular. A coisa seria assim: se o Lanzon falava e usavam o pututo para fazê-lo falar, as pessoas neste lugar afastado iriam achar que o Lanzon estava lhes enviando uma mensagem. É impressionante, porque realmente está na mesma altura da boca. Sim, a boca está alinhada exatamente com o duto, com a nota principal do pututo, que é esta. Nossa equipe técnica acoplou um projetor laser no duto de ventilação e pudemos comprovar que estava alinhado milimetricamente com a boca do Lanzon. Em Chavin, nada acontece por acaso. Os músicos do templo podiam imitar os rugidos da onça com seus pututos. Os que ficavam no exterior escutavam os rugidos do outro mundo enquanto bebiam o cacto dos deuses. Esses sons estranhos que provinham do interior do templo os inquietavam e incitavam a experiência psíquica. Graças às substâncias alucinógenas que ingeriram e à impressionante representação litúrgica que os sacerdotes punham em ação, a fé não era necessária. Eles escutavam e entendiam a voz dos deuses. Sua presença era evidente. Aos que se iniciavam nas galerias subterrâneas, eram administrados coquetéis visionários compostos de diferentes substâncias. Os efeitos que estes sons provocavam em suas mentes os conduziam a estados próximos ao pânico. O tempo todo, os membros do culto estavam presentes, principalmente quando iniciavam um líder com o qual lhes interessava fechar acordos estratégicos. Certamente, as doses administradas a eles seriam maiores que as ingeridas por pessoas de menos status. Este poço conduz à Galeria das Oferendas. Em 1966, o Dr. Luiz Lumbreras protagonizou uma das descobertas mais importantes feitas aqui em Chavin de Huántar. Nestas galerias escuras, ele encontrou mais de 800 peças de cerâmica e outras oferendas, mas também descobriu ossos de animais junto a ossos humanos. A análise forense posterior chegou a uma conclusão surpreendente. Esses ossos humanos eram resultado da ingestão de carne humana. Aqui em cima, tinha-se realizado um grande banquete canibal. Nós separamos a cerâmica da pedra e dos ossos. E ao fazer o exame dos ossos, o que eu fiz foi entregar todo esse conjunto a uma arqueozoóloga, que pouco tempo depois disso, me devolveu um lote deles. Ficou com a maior parte, mas havia um lote que ela disse: esses não.
porque esses são de seres humanos. Estes eu não examino. De modo que chamei o antropólogo físico José Pablo Baraibá e lhe pedi para examinar a coleção de ossos e, efetivamente, ele confirmou que eram ossos humanos e começou a examiná-los. Ele me disse, escute, alguns desses ossos foram cozidos e provavelmente fervidos, outros assados e muitos foram partidos, e tem outros que estão mordidos, ou seja, são restos de comida. Nós dois rimos um pouco e pensamos que era parte de um sacrifício que acontecera ali. Em todos os povos do mundo, existiu o canibalismo, antropofagia em geral. No momento em que aparece a agricultura, por que causa eu não sei, aparece o canibalismo. Embora muito menos massivos que na posterior cultura Moche, existem evidências que apontam para a realização de sacrifícios humanos em Chavin. A maioria dos povos antigos tinham um pavor universal à impureza e um desejo universal correlato de purificação ritual. A ideia da doença e das desgraças como castigo divino foi uma crença comum em todo o mundo. A vítima sacrificada expiava as culpas da comunidade e mantinha os deuses tranquilos. Talvez Chavin marque a diferença entre os xamãs tradicionais e os novos sacerdotes. Nas excursões mágicas, o xamã viajava para planos sobrenaturais, onde podia lutar contra espíritos e deuses adversos, absorver a impureza alheia e voltar com remédios. Os sacerdotes antigos, talvez com um poder mais desenvolvido, ofertavam o sangue do sacrifício aos deuses e obtinham a purificação da comunidade. Não se descarta que eles, após a invocação dos deuses, ungissem o Lanzon com o sangue do sacrifício. No processo iniciático, alternavam os momentos de calma com os de estresse. É possível que utilizassem incensos para criar uma atmosfera relaxante. Mediante a colocação de espelhos de antracite no exterior, dos quais muitos foram encontrados nas escavações dos dutos, refletiam a luz solar para o interior, criando efeitos luminosos. O estado permanente de consciência alterada em que eram mantidos os neófitos permitia que os sacerdotes os manipulassem à vontade. Eles dosavam os efeitos sonoros, olfativos e luminosos para provocar-lhes uma demência profunda. Em cada momento do processo de iniciação, eles colocavam o som que queriam produzir. Às vezes, um murmúrio tranquilo e harmonioso. Outras, um rugido ensurdecedor que, misturado aos pututos, provocava um sobressalto da calma ao estresse nos iniciantes. Só os eleitos, ou os que haviam passado por todas as etapas da iniciação, chegavam até o Lanzon. Eles podiam ser familiares dos sacerdotes que ostentavam o poder ou líderes que lhes interessavam diferenciar. No entanto, em estado de embriaguez psicodélica, os acólicos do templo conduziam os eleitos até a cripta do Lanzon. Caminhavam totalmente desorientados, perdidos em um caos de visões que transtornavam suas mentes.
os candidatos não sabiam que estavam chegando ao final da prova. Estavam a ponto de renascer, de ficar marcados para toda a sua existência. Cambaleantes em estado catatônico, percorriam os últimos metros antes de enfrentar o corredor que levava até o Lanzon. A última prova, a definitiva. Apresentar-se sozinho diante da apavorante figura do Lanzon. Investir-se de sua força. A purificação final. Nascia um novo ser, um novo homem transformado. Já era membro do culto. Pertencia à classe dominante. Na Gran Plaza de Chavin de Wanter, os peregrinos estariam na expectativa da chegada dos que haviam visto o Lanzon. Seriam apresentados publicamente para reafirmar sua dignidade. Os novos sacerdotes seriam reconhecidos e tratados cerimonialmente em público para manifestar que já eram seres sagrados. Aonde fossem, seriam reconhecidos como altos dignatários de Chavin. Desde a noite dos tempos, quando o homem olhou pela primeira vez o firmamento e entendeu a existência do divino ou de uma inteligência superior, surgiram os que se apossaram das chaves do além e começaram a dominar o ânimo de seus semelhantes. Sob seus pesados muros, Chavin de Wanter continua abrigando segredos que serão desenterrados pouco a pouco. Ainda não se descobriu nenhum contexto funerário que ilumine sua história enigmática. Sem dúvida, os achados arqueológicos futuros voltarão a surpreender o mundo. Ação! Vamos fazer até o plano médio, como o que tínhamos na galeria. Sim, um momento de estresse. Um minuto, por favor. Não tenho outro. Não tenho mais voz. Minha garganta está cheia de pó. Claquete final?